Olá pessoal, esse vídeo vai ser no formato tutorial. Eu vou te mostrar todo o passo a passo dessa aquarela que você está vendo aí, desde a fase do desenho até chegar na pintura. Eu vou explicar tudo de maneira bem simples e prática, então mesmo que você seja iniciante, com certeza você vai conseguir chegar num resultado muito legal. Começando então pela parte do desenho. Bom, eu não tenho um método específico para desenhar. O que eu posso compartilhar com você é a forma como eu penso e planejo o desenho, que é olhando para a imagem de referência e identificando as principais linhas e as formas geométricas. E ao identificar essas linhas e formas, você simplifica na sua cabeça aquilo que você está visualizando. Então veja, não parece muito mais fácil desenhar isso ao invés disso? Então essa é a dica para começar o desenho, não olhar para os detalhes, mas para as formas e linhas de uma maneira geral. E é essa a minha abordagem aqui nessa etapa então. Eu vou deixar no canto da tela a imagem de referência para que você me acompanhe nesse processo, né? Veja o que eu estou vendo e como que eu estou traduzindo isso para o papel. Essa foto eu encontrei no Pinterest e vou deixar o link na descrição caso você queira acessar. Bom, talvez o desenho não fique assim tão visível no vídeo, mas é porque justamente eu não estou colocando muita força aqui. Porque eventualmente eu vou precisar apagar as linhas e eu tenho que ter um certo cuidado para não estragar o papel. E essa abordagem de desenhar a partir de formas geométricas, para mim vem muito do artista Paul Cézanne. O Cézanne considerava que tudo na natureza se modela como esferas, cones e cilindros. Devemos aprender a pintar baseados nessas formas simples e só depois seremos capazes de fazer tudo quanto quisermos. Então eu acho que eu levo muito isso para o meu processo, às vezes até com certa obsessão, porque para tudo que eu olho eu fico imaginando como seria desenhar aquilo. Uma outra coisa que eu faço e que pode servir de dica é ter uma linha ou um elemento da imagem como parâmetro para as outras coisas. Explicando melhor, por exemplo, eu estabelecer que a vela está quase centralizada na imagem, mas um pouco à esquerda do centro. Depois eu sei que a distância entre a vela e a linha da janela é quase igual à largura da própria vela. Então, esse esquema é tipo afinar um violão quando você tem uma corda que está bem afinada. Aí você usa o som dessa corda para afinar as outras, porque o que importa é que o intervalo entre as notas musicais de cada corda esteja correto. Por outro lado, para esse tipo de desenho, a gente não precisa se preocupar caso alguma coisa esteja um pouco desafinada. Porque não é um retrato, né, onde tudo precisa estar milimetricamente no lugar. Então, às vezes é bom praticar o desenho com referências assim, que permitam um desenho mais solto e despreocupado. Agora sim, na etapa final do desenho, eu vou refinando melhor os detalhes e apagando aquelas linhas sobressalentes. E enfim, chegamos à parte da pintura. Antes de começar, quero mostrar aqui a minha paleta de cores e eu estou colocando em destaque as cores que eu mais usei nessa pintura. Mas eventualmente eu usei também um pouquinho de algumas outras cores e também sempre acabo aproveitando aquele resto de tinta que fica ali no godê. Mas é só mesmo para exemplificar e dizer que essas cores ali que eu destaquei são mais do que suficientes para fazer uma pintura como essa. E na descrição do vídeo também eu vou listar todos os materiais que eu estou utilizando aqui. Bom, quase sempre eu começo a pintura em aquarela com camadas mais aguadas. Nesse caso não foi diferente. Então eu uso um pincel um pouco maior que carrega um pouco mais de água para essas primeiras camadas. Em especial nessa parte da parede, eu quero fazer uma transição suave, né, um efeito degradê. E para isso eu começo com mais pigmento ali na parte um pouco mais escura, perto da janela. E à medida que eu vou para a parte mais clara da parede, eu vou carregando o pincel só com água e espalhando essa água sobre o papel. E aí o que vai acontecer? Esse pigmento ele vai se espalhando pela área do papel que está molhada. É esse o comportamento da aquarela. A tinta sempre vai fazer essa expansão por onde houver água. Então essa é uma forma possível, né, de fazer essas transições mais suaves.
Nessa parte onde tem essa toalha pendurada, eu estou usando a técnica de úmido sobre úmido. Isso é, primeiro eu deixo o papel úmido e depois eu vou jogando um pouco de pigmento. E essas manchas que se formam, elas vão se dispersando. E eu gosto muito de usar essa técnica quando eu estou buscando esse efeito de tecido. Então você vai ver que eu vou usar essa técnica por várias vezes ao longo da pintura, sempre que eu voltar ali nessa parte e sentir que precisa escurecer um pouco mais. Ali na parede, conforme eu vejo que ainda está muito claro, eu vou acrescentando novas camadas. Porque o elemento principal da pintura é a vela acesa, né? Mas para que eu consiga dar esse destaque, essa ideia de que a vela está iluminada, o que está ao redor dela tem que trazer um contraste. Então, aos poucos eu vou dosando até chegar no valor tonal que traga o contraste o suficiente. E, na dúvida, é bom ir com cautela mesmo, né? É como temperar a comida. Se você vai colocando sal aos poucos e experimentando, é mais fácil de acertar o tempero do que colocar muito sal de uma vez e ter que consertar depois acrescentando mais água. Então, substituindo a palavra sal por pigmento, tá pronto aí a receita da aquarela. Nessa parte ali mais escura, eu tô fazendo agora uma técnica que é o lifting, que consiste em tirar um pouco da tinta que você já aplicou no papel. E eu usei esse recurso para conseguir um efeito de uma luz que está vindo da janela e está rebatendo em alguma coisa e voltando ali na parede. E eu acho que ficou bem legal esse efeito. Bom, e para fazer o lifting, você precisa limpar o pincel, tirar o excesso de água, deixando as cerdas levemente úmidas. Esse detalhe é importante, o pincel não pode estar encharcado de água. E aí você vai e passa o pincel em alguma parte ali da pintura que ainda está molhada, e com isso você remove um pouco do pigmento, clareando um pouco aquela área, mas também com uma transição bem suave. Bom, a vela é branca, mas tem também as suas nuances. Então eu usei aqui um pouquinho da tinta azul, que já estava ali no godê, só para fazer uma sombra, mas é uma sombra bem suave mesmo, sem exagero. Bom, agora se você olhar ali para a foto, vai ver que a janela é bem mais escura que a parede. E por enquanto ainda está bem parecido o valor tonal, então eu preciso ir construindo esse contraste. Agora, usando um pincel menor que me permite carregar mais pigmento, eu vou fazer uma mistura mais concentrada de tinta, com menos água para que eu possa escurecer bem essa janela. E eu vou usando e misturando cores diferentes para ir imitando a textura da madeira. Porque essa janela não é homogênea, né? Então quanto mais eu vou variando os tons, mais interessante vai ficando. Depois eu vou trabalhando algumas sombras nesses objetos que estão ali próximos da janela.
E, enfim, eu chego a um dos principais elementos da imagem, que é o castiçal. E aqui o desafio é conseguir esse efeito que dê a sensação de que esse objeto é metálico. E para alcançar esse efeito, não é necessário que se use cores metálicas. Eu estou usando exatamente as mesmas tintas que eu usei em todo o resto da pintura. A diferença é que o contraste aqui é muito mais acentuado. Então, para dar um efeito de brilho, eu vou ter em um espaço muito pequeno uma área com muita luz, onde eu preservo o branco do papel, enquanto que logo ao lado eu vou ter uma área com muita sombra, né? Usando praticamente o pigmento puro, só com um pouquinho de água para poder fazer a diluição. E é com esse alto contraste que eu vou trazendo esse realce para a peça. Nessa parte aqui, eu virei a pintura de cabeça para baixo para ter mais precisão ao pintar essa parede ali que é bem escura. Por isso também que eu gosto de prender o papel em cima de alguma superfície móvel, ao invés de prender direto na mesa, porque isso me dá mais mobilidade. Além do que, só quem tem um gato sabe o risco que é deixar a sua aquarela secando em cima da mesa e sair para tomar um café, enfim. Corre o risco de você voltar e encontrar uma obra expressionista. Bom, aqui eu vou trabalhando aos poucos essa construção da sombra no castiçal. Eu esperei a camada de baixo secar para poder retomar, agora com a tinta bem mais concentrada, para ir fazendo aquele contraste que eu mencionei anteriormente. Quase acabando, última coisa que tá faltando é a sombra do castiçal, onde eu usei também um pouco daquele efeito degradê, então começando com um pincel bem carregado de tinta, e lá no final, onde eu quero uma transição para um tom mais claro, eu vou puxando esse pigmento com o pincel limpo. E para terminar, aqui eu já removi a fita e eu vou apagando as linhas de lápis que ficaram visíveis. Inclusive, uma última dica, eu não gravei essa parte, mas é bom na hora de tirar a fita adesiva usar um secador de cabelo, porque vai ajudar a soltar a cola mais fácil sem estragar o papel. E esse foi o resultado. Muito obrigado se você chegou até aqui. Caso você coloque em prática essa pintura, pode me mandar no direct ou me marcar lá no Instagram.
que eu vou ficar muito feliz de ver e te responder por lá. É isso então, até o próximo vídeo e tchau!